Volume 1. Capítulo 100. Na incomparável Xia. A capital do reino cedeu ao caos depois do súbito ataque que destruiu a barreira e a aparição da raça dos demônios. Enquanto as pessoas começavam a correr para fora de suas casas, elas ficavam com caras espantadas assim que viam a grande barreira se despedaçando. Para tal cenários, os grupos de patrulha só poderiam gritar irritadamente: "Não deixem suas casas!" Aqueles com pensamento rápido logo se recompuseram. Eles tentaram deixar a capital com apenas o mínimo de bagagens. Enquanto isso, uma quantidade significante de pessoas se reuniu nos portões do Palácio Real para buscar abrigo. Gritos foram ouvidos. Apesar de ser tarde da noite, com esta quantidade de barulho, não seria estranho para uma multidão se formar nos minutos seguintes. Especialmente porque o Palácio Real também não foi capaz de acalmar a confusão. De qualquer forma, o Palácio Real estava confuso com a situação, especialmente quando tudo aconteceu em um piscar de olhos. No momento que eles notaram, todos já estavam em uma situação onde uma espada estava apontada para suas gargantas. Era uma reação esperada. Apesar de eles tentarem rapidamente reunir o exército, isso não foi feito a tempo. A última barreira finalmente foi quebrada, a força dos monstros criados com a magia da Era dos Deuses e os soldados demônios os montando avançaram, fazendo a terra vibrar no processo. A última linha de defesa deles era apenas um muro feito de pedra que cercava a capital real. Apesar de ser a única defesa, ele ainda possuía considerável força e, contudo, pensar que o muro duraria muito seria otimismo demais. Para esmagar o muro, os demônios reuniram múltiplas pessoas para invocar magia avançada. Junto a isso, os monstros lançaram chamas peculiares e magia do trovão. Pedaços de gelo e estilhaços de pedra eram disparados, e um grupo de ciclopes besouros, que tinham 4 metros de altura, começaram a destruir as paredes com suas clavas. Mesmo em locais diferentes, havia monstros parecidos com javalis, que mediam 5 metros de comprimento, se chocando contra o muro com intensa força enquanto eram envolvidos por vento para aumentar seus poderes. Com isso, uma destruição no nível de um terremoto atingiu o muro com cada impacto. Além disso, os monstros capazes de voar, tais como águias negras e dragões cinzas, estavam no céu e ignoravam completamente o muro, continuando a invasão à capital. Apesar dos soldados que estavam posicionados no topo da muralha lutarem desesperadamente com o inesperado e enorme exército, a interceptação deles foi mal executada. Era como se eles estivessem tentando impedir um trem de aço com armas de Airsoft 1. Em tal situação, havia Tio, que estava de prontidão observando a situação da grande torre do relógio da capital, e Yu e Xia, que acabaram de deixar a capital real. Tio, você encontrou aquele cara? Tio-san, onde está aquele idiota? Vós, e não, Maia, esta entende vossos sentimentos. Com todos juntos é muito mais reconfortante, é o que esta se lembra da princesa Liliana dizer, ela é muito penosa e sendo descartada tão facilmente. Não ligue para isso. Isso é só um detalhe bobo. Tio estava encarando Yu e Xia com uma expressão impressionada, as duas não pareciam se preocupar muito com isso. Isto também devia ser influência de Hajime. Elas não estavam interessadas se não houvesse oponentes. Yu e Xia estavam com olhos arregalados enquanto procuravam por Freire Baguar, e então seus minérios da telepatia reagiram. A voz de Hajime surgiu. Oi. Tio. Venha até aqui imediatamente. Mestre? Qual o problema? Devido à voz inesperadamente forte que veio do minério da telepatia, Tio, que foi chamada, inconscientemente expressou sua surpresa. Uma perigosa apareceu. Eu quero que você tome conta da Sensei. Caso contrário, eu não serei capaz de ir com tudo. Muito bem, esta entende. Esta seguirá para aí imediatamente. Tio, que reconheceu que Hajime estava enfrentando um oponente onde seria necessário que ele lutasse com todo o seu poder,
em um instante, usou a dragonificação, então, rapidamente, disparou em direção ao alvo que estava a 8.000 metros no céu. Hajime, tome cuidado. Hajime-san. Yui-san e eu vamos acabar com os domadores de monstros, então não se preocupe. Ah! Vocês duas não estavam com a princesa Yuuo, essa passou perto. Desculpem, não parece que eu serei capaz de conversar nesta situação. Apesar de não saber o que vocês planejam fazer, sejam cuidadosas. Embora Hajime parecesse duvidar do que Xia disse, devido à intensa batalha em que estava, ele teve que cortar a comunicação. Enquanto protegia Aiko, o oponente não estava abrandando contra Hajime. Em um instante, Yui e Xia começaram a se perguntar se deveriam ir ajudar. Yui-san, o que você vai fazer? Se for Hajime, então ficará tudo bem. Tio também vai estar lá. Mais importante que isso, precisamos lidar com o demônio domador. Aliás, não podemos permitir que eles destruam a formação da magia da Era dos Deuses. Correto, a razão para Yui entrar no campo de batalha, apesar de também ser em parte para se vingar por Hajime, era não permitir que outro detentor da magia da Era dos Deuses, Freire, ficasse à vontade. No caso de Freire saber onde o grande calabouço da Montanha de Deus estava, exatamente como aconteceu no grande vulcão, ele provavelmente seguiria para lá primeiro. Além disso, ele poderia destruir a formação mágica na sequência. Elas notaram que os monstros e a estrutura do grande vulcão gradualmente se restaurariam, então era possível que, com o tempo, tudo fosse recuperado, mas não era possível dizer quanto tempo seria preciso para isso acontecer. Dessa forma, Yui queria evitar que isso acontecesse a qualquer custo, e decidiu atacar Freire. Em primeiro lugar, retaliação era 90% do motivo. Assim, nesse momento, enquanto estavam no topo da torre do relógio, Yui e Xia notaram dois monstros que pareciam águias com aproximadamente 3 a 4 metros de comprimento. Enquanto observavam Yui e Xia, os monstros mergulharam para atacar ambas da esquerda e da direita. Kuei! As águias negras soltaram um grito corajoso e se aproximaram. Sem nem olhar, Xia pegou o Duryuken da caixa do tesouro e a colocou em seu modo de disparo, e então, sem hesitação, atirou uma bala sólida 2 explosiva. Yui também, sem precisar olhar, apenas estalou seus dedos com sua mão direita e inúmeras lâminas de vento surgiram como uma chuva pesada. Das duas águias negras que se aproximavam das garotas, uma cabeça foi explodida devido à onda de choque, e a outra, como se tivesse sido executada por uma guilhotina, foi fatiada em pedaços. Suas trágicas figuras caíram no teto de uma casa civil. Nesse momento, as pessoas que estavam dentro da casa escutaram o barulho e ficaram extremamente nervosas com o som. Depois que as duas foram mortas, todas as feras mágicas que podiam voar se viraram e notaram Yui e Xia. Se você olhasse com atenção, notaria que cerca de 1/3 delas tinha demônios montados. Depois dos demônios olharem como se estivessem investigando a situação, quando notaram as duas águias caindo, eles entenderam que o grupo inimigo contava com uma garota coelho e uma garotinha, e como se estivessem olhando para duas idiotas, eles bufaram para Yui e Xia, e então começaram a invocar suas magias. Ambas Yui e Xia não tinham intenções de defender o reino do enorme exército, contudo, o propósito delas era Freire. Era como se elas estivessem tentando sair sem permissão, não havia outra escolha além de contra-atacar, já que elas se tornaram alvos. Por ora, Xia disse: não somos inimigas, mas há pouco fomos atacadas, então não tivemos outra escolha. Apesar de eles estarem rindo dessa tolice, não parecia que eles tinham qualquer intenção de parar seus ataques. Os demônios pensaram que as oponentes eram desprezíveis, então eles prosseguiram e deixaram alguns amigos para trás para lidar com isso. No momento seguinte, os gritos e sons estrondosos de seus momentos finais ressoaram atrás dos que partiram, e quando eles se viraram para ver a causa, seus olhos se arregalaram com o espanto. Goga! Era um dragão feito de relâmpagos, rugindo enquanto devorava os amigos deles e os monstros um após o outro. Para esse espetáculo, os demônios só poderiam encarar em completa surpresa.
Tentando escapar do dragão do trovão, um demônio desesperadamente tentou se afastar, indo na direção de seus amigos com seu monstro, esticando sua mão, como se estivesse pedindo ajuda e entretanto, no momento seguinte, uma bala explosiva atravessou o vento com intenção assassina de suas costas, e o dragão cinza e seu cavaleiro foram despedaçados. Embora os parentes de sangue daqueles que morreram ficassem ferozes, eles lutaram para entender o que tinham acabado de testemunhar. Os demônios que ficaram congelados, se recompuseram e se prepararam para perseguir a causa. E eles começaram a procurar pelas garotas que esmagaram seus companheiros em um instante. Devido à imprevisibilidade, eles começaram a ver ilusões de suas próprias mortes. Com a alta tensão, eles esqueceram até de limpar o suor enquanto ele escorria por seus olhos. E, na frente deles, apareceram Yui e Xia. Contudo, para eles, a aparição delas foi completamente inesperada. Porque ao invés de se esconderem do grupo que as perseguia, elas permaneceram no mesmo lugar. Yui e Xia nem se incomodavam em olhar para eles. Exatamente como na primeira vez, elas concentraram seus olhares na busca de algo no exterior do muro. Suas costas falavam mais do que palavras. Em outras palavras, elas não poderiam se importar menos com eles. No momento que perceberam isso, as expressões dos demônios, que estavam paralisados com a alta tensão, se distorceram em irritação e raiva. Enquanto transformavam seus companheiros em fatias, aos olhos de Yui e Xia, eles não eram nada mais do que pedrinhas a serem chutadas ao lado da estrada. Como guerreiros, ou devido a seu orgulho como demônios sendo espezinhado, calor percorreu todos os seus corpos e sangue ferveu. Malditas! Uó! Morram! Embora consumidos pela raiva, suas habilidades como soldados era natural e eles entraram em suas posições. Eles mostraram um grande trabalho de equipe. Eles formaram um quadrado de todos os lados para cercá-las e então dispararam todas as suas magias ao mesmo tempo. A magia dos demônios era excelente. Normalmente, a cena faria a expressão do alvo se distorcer em desespero. No entanto, eles ficaram impressionados com a expressão entediada de Yui. Assim, ela esticou seu dedo como se fosse um fino bastão. A diferença na habilidade, vocês deviam aprender a reconhecer isso instintivamente. Ao mesmo tempo que ela disse essas palavras, todas as magias foram completamente bloqueadas pelo dragão de trovão se enrolando ao redor de Yui e Xia como um casulo. E o dragão de trovão mais uma vez abriu suas mandíbulas como se fosse um portal, e como se estivessem cometendo suicídio, todos eles pareciam estar pulando voluntariamente dentro da boca do monstro. Então, esperando que as muitas pessoas do outro lado começassem a invocar suas magias que se excediam em penetração, outra parte do dragão de trovão se abriu. Xia, cujas orelhas de coelho estavam esvoaçando, disparou com a velocidade de uma bola de canhão. Em um instante, todos os demônios por perto sabiam que ela planejava obstruir seus encantamentos, então todos invocaram magia de fogo de nível iniciante que praticamente não levava tempo para ser lançada. Entretanto, Xia, como se não se incomodasse, desviou de todos os projéteis com simples explosões de Duryukin para mudar sua órbita. Ela então atacou com a marreta de lado, mirando nos 3 demônios que estavam invocando magia. Hi-ya-a! Com um grito, Duryukin foi desferida, e devido à magia da gravidade, a arma obteve o peso de 4 toneladas no momento do impacto. Com isso, o corpo dela também foi estimulado com fortalecimento corporal. O resultado seria melhor não ser dito. Os troncos dos 3 demônios foram destruídos. Até os monstros que estavam sendo montados por eles tiveram suas espinhas esmagadas com a onda de choque. Eles foram atirados para longe enquanto soltavam gritos em seus momentos finais. Xia, que ainda estava no ar, nesse instante, diminuiu o peso de Duryukin e o seu próprio para 5 quilos ou menos, e, mais uma vez, dançou pelo ar como se fosse uma pena. Então, alterando Duryukin de volta para o modo de disparo, balas sólidas explosivas foram disparadas mirando os demônios que lançavam projéteis de fogo. Como pretendido, mais uma vez no céu noturno do reino, flores vermelhas brilhantes floresceram.
Xia puxou 2 discos coloridos que foram atirados no ar da caixa do tesouro, eles flutuaram no ar desconsiderando a gravidade e foram usados como suportes. Ela olhou os arredores parada no ar, batendo de leve Duryukin em seu ombro. Então, em um local um pouco afastado, os últimos demônios sobrando estavam a ponto de desesperadamente começar um ataque suicida contra Yui. Garotinha, Gaawa. Eu vou te matar. Com olhos injetados de sangue e um tipo de sentimento, mesmo que eu seja morto, podia ser sentido de seu desespero. Contudo, a atitude de Yui com ele era fria como um cobertor molhado. Você está 300 anos adiantado, garoto. Ele provavelmente planejava atacar quando o dragão de trovão ainda estivesse lidando com seus amigos. Entretanto, seus lábios se distorceram quando ele descobriu que o que as palavras de Yui significavam era que o dragão de trovão já tinha voltado. Em seguida, sua cabeça foi cortada de modo limpo por uma lâmina de vento que veio por baixo e ela voou pelos becos com olhos girando. Depois que tempo foi inutilmente tomado, Yui começou a procurar por Freyr de novo. Ao lado dela, Xia aterrissou enquanto carregava Duryukin. Eles realmente pensam que somos parte da força de combate do reino, não pensam? Isso não importa. Eles podem pensar o que quiserem. Kiseka e Maya, as coisas certamente parecerem isso. As duas brincaram uma com a outra enquanto procuravam por Freyr. Quem sabe ele já estivesse a caminho do grande calabouço usando a magia espacial e elas começaram a ficar apreensivas. Então, Yui-san. NN. Ao mesmo tempo que Xia deu seu aviso, Yui pulou para longe da torre do relógio sem hesitação. Logo após isso, uma película oval apareceu no meio do ar, uma enorme aurora jorrou de lá. A aurora apagou por completo a parte superior da torre do relógio onde Yui e Xia estavam, contudo, o ataque foi tão poderoso que o prédio ficou extremamente destruído. Como esperado, algum tipo de premonição. Que irritante! Ao mesmo tempo que essa voz masculina ressoou, o demônio Freyr Baguar, que possuía cabelo vermelho e era o cavaleiro do dragão branco, apareceu da película oval. Por sua expressão, você poderia notar a irritação por elas facilmente desviarem do ataque surpresa. Assim, um dragão branco apareceu do portal, junto com vários demônios montados nas costas de águias negras e dragões cinzas, parecendo ser centenas, e Yui e Xia foram completamente cercadas. Ao mesmo tempo, um terrível som ribombante foi ouvido e uma parte da muralha externa foi finalmente destruída. Na sequência, demônios e feras mágicas invadiram a capital uma após a outra. Algumas das tropas viram Yui e Xia e dispararam ferozmente contra elas. Parecia que eles pretendiam matar as duas aqui de uma vez por todas. Não posso acreditar que vocês conseguiram sobreviver àquela situação. Como imaginei, a paixão daquele homem para viver é perigosa demais. Para começar, nós vamos matar vocês duas, que são as companheiras daquele homem. Para as palavras de Freyr, que continham ódio, Yui e Xia estavam ambas destemidas. E elas responderam ao mesmo tempo. Estranhamente, foram as mesmas palavras que o garoto que elas amavam, atualmente no céu a 8.000 metros de altura, tinha dito. Mate-nos se você puder, por favor. Como se essas palavras fossem o sinal, os monstros e demônios as cercando dispararam magias ao mesmo tempo. Lanças de fogo de um calibre capaz de queimar até mesmo a atmosfera estavam voando, lasers de água foram disparados e cortaram o espaço, vento de intenção assassina se tornou lâminas para atacar, um bombardeamento de gelo e neve rugiu, areias de petrificação e veneno se espalharam, e um chicote de relâmpago na forma de uma serpente se moveu ao redor do céu noturno. E uma aurora rasgou o céu, só por precaução. Um grupo de 40 demônios ou mais e cerca de 100 feras mágicas. Em todas as direções, havia inimigos. A cena foi preenchida com uma tempestade de ataques. No entanto, Yui e Xia ainda estavam calmas, apesar de estarem cercadas pela morte de todos os lados, suas posturas não mostravam sinais de tentar desviar. Alguns demônios pensaram, elas desistiram e enquanto suas expressões mostravam que elas tinham perdido a vontade, apenas Freyr manteve sua atenção devido a um pressentimento desagradável que aumentava intensamente dentro dele.
transcender fronteiras. Yui ativou sua magia da Era dos Deuses. Na mesma hora, 2 portais brilhantes apareceram diante da Aurora. Freyd dubiamente apertou suas sobrancelhas. Ao conectar o portal em tais coordenadas, mesmo se elas teleportassem a Aurora, ela provavelmente apareceria no outro portal para um ataque direto. Entretanto, essa expectativa só poderia ser assumida se apenas um par de portais fossem criados. Freyd baseou sua expectativa em suas próprias limitações. Portanto, ele não poderia entender o motivo para Yui e Xia pularem dentro do portal, já que não era possível para ele notar imediatamente que um portal já tinha aparecido atrás deles. Merd, desviem. Yui e Xia desapareceram através do outro portal, no momento em que a Aurora se conectou com o portal, embora Freyd tenha notado seu equívoco e avisasse seus companheiros, já era tarde demais. Apesar do próprio Freyd ser capaz de desviar a tempo, muitos subordinados atrás dele e quando foram diretamente atingidos pela Aurora, ficaram levemente conscientes de que estavam morrendo, e com isso, apenas alguns conseguiram escapar. Maldita seja, matando meus subordinados. Eu não esperava que você fosse capaz de abrir 2 ao mesmo tempo e isso significa que eu ainda estou te subestimando. Raiva preencheu seus olhos, ao mesmo tempo, ele também estava com medo de Yui, que era capaz de criar 2 portais simultaneamente e teve sucesso em usar essa técnica corretamente em um combate. Também não houve traços de encantamento ou o uso de formações mágicas, embora ele confirmasse a verdadeira natureza delas em sua mente, no momento, era necessário procurar pelas outras 2 pessoas. Freyd. Bem ali. Um dos subordinados de Freyd apontou para fora do muro externo. Certamente, Yui e Xia estavam lá. Era difícil para lutar com casas logo abaixo deles. Se Freyd realmente esperava por um confronto entre eles, seria improvável que ele apenas continuasse a invasão da capital real, e assim, ele se transferiu diretamente para o exterior da muralha externa. É claro que seria uma situação de emergência se ele continuasse sua invasão ao invés de confrontar Yui e Xia, já que a foice do Deus da Morte certamente desceria sobre suas costas. Como Freyd também entendia isto, ele não poderia virar suas costas para elas. Yui esticou sua mão direita e dobrou seu dedo, como se dissesse para se aproximarem. Com esta ação, a ira de todos os demônios excedeu o ponto de ebulição. Era óbvio que a jovem garota com aparência infantil estava os provocando, e a detestável garota coelho que massacrou seus companheiros também estava lá, com isso em suas mentes. Nós seremos seus oponentes, eles pensaram enquanto alinhavam seus olhares, e a provocação não poderia ser ignorada devido ao orgulho deles como uma raça superior, mesmo que suas oponentes estivessem em menor número. Você é só uma garotinha. Sua besta suja, não fique tão cheia de si. Enquanto gritavam essas palavras abusivas, todos os demônios atacaram ao mesmo tempo. Eles mandaram as feras mágicas atrás de Yui, que era capaz de lançar magias fatais em rápida sucessão e de forma veloz. Do chão, parte do enorme exército também atacava Yui e Xia ferozmente. Xia, graças à caixa do tesouro, era capaz de continuamente atirar balas explosivas que eram praticamente ilimitadas. No céu, e até no solo, o poder mágico de Xia emitia uma cor que lembrava pedras da lua, ondulando. No instante seguinte, ele foi convertido em uma onda de choque e destruição que se espalhou por toda a parte. As únicas coisas que restaram foram apenas corpos quebrados, esmagados como se tivessem sido atropelados pela morte. E então, o dragão branco e todos os dragões cinzas lançaram seus sopros de uma vez. O ataque seria fatal para Xia, mesmo com seu fortalecimento corporal ativo se ela fosse atingida diretamente. Entretanto, Xia não entrou em pânico. Calamidade absoluta. Yui disparou um orbe negro rodopiante que apareceu diante dos olhos de Xia. A esfera da cor do azeviche continha supergravidade, exatamente como um buraco negro. A aurora se aproximando de Xia foi distorcida e então completamente devorada. Você também usou isso da última vez. Essa magia da Era dos Deuses é uma que eu não conheço. Todos os membros, escutem. Eu vou lidar com a maga loura.
Todos vocês se juntem e matem aquela garota coelho. Separem elas, não permitam que elas cooperem. Entendido. Parecia que Xia atuava como vanguarda de Yui e quando elas se separavam, parecia que a garota coelho ofegava exaustivamente, a retaguarda dos demônios decidiu separar Yui para derrotar as duas. Embora parecesse isso, quando Xia começou a recuar na direção de Yui, o demônio montado em uma águia negra especialmente gigante, que estava envolvida por um enorme tornado, disparou como uma bola de canhão. Xia estava no ar empunhando Duryukin e parecia que fosse jogá-la, mas devido à sincronia inesperada, os demônios se prepararam para um ataque suicida e o alvo deles não deveria ser capaz de responder a tempo. Com uma rotação enquanto usava as explosões de Duryukin, todos os ataques vindos dos demônios foram detidos e eles foram atirados para longe radialmente. Com pressa, o demônio na águia negra envolta por um tornado tentou confrontá-la. Como esperado, não havia tempo para ela contra-atacar a investida, também não havia tempo para desviar, então ela segurou Duryukin como se fosse um escudo e aumentou seu poder físico. Um dos dispositivos de Duryukin se ativou, enquanto fazia um som, um escudo redondo se formou. Mesmo que seja apenas você. Eu definitivamente vou te matar sem falha. O demônio com cabelo loiro curto gritou, enquanto olhava para Xia com olhos cheios de ódio por seus companheiros serem mortos, e colidiu com Duryukin que ela segurava no alto. Xia, que foi empurrada para trás, se separou de Yui, apesar de tentar aumentar seu peso para suportar o empurrão, antes que ela pudesse reagir, um portal de teleporte negro já tinha sido aberto atrás dela. Nesse instante, os olhares de Yui e Xia se encontraram. O precipitado ataque suicida tinha o objetivo de conseguir tempo para Freire invocar sua magia espacial. Yui-san. Eu sinto muito. Nós vamos ser separadas. NN, sem problemas. Eu vou matar este cara aqui. Imediatamente antes de ser empurrada para o portal, Yui, com seu polegar levantado, disse, boa sorte. Xia sorriu um pouco com isso. O sorriso foi visto pelo demônio montado na enorme águia negra, seu rosto se distorceu com a raiva. Apesar de ele realmente não se importar com Xia, era a própria companheira de Yui que estava sendo engolida pelo portal, o que significava que elas estavam agora separadas. Esse rosto sorridente leviano, que repugnante. Quando seus braços e pernas forem arrancados, nós vamos arrastá-la na frente do seu homem. O primeiro demônio que atravessou disse isso enquanto saía do portal. Parecendo diferente do resto dos demônios, Xia imaginou que isso se tratava de um rancor pessoal, enquanto franzia o senho dubiamente, ela o perguntou. Nós nos encontramos em algum lugar? Eu não me lembro de ter feito nada para receber olhares tão duros. Você ainda se lembra daquela mulher demônio com cabelo vermelho? Xia, que não podia entender o motivo para a súbita conversa sobre uma mulher aparecer, só podia inclinar sua cabeça confusa. Porém, o demônio considerou esse ato como um sinal de que ela não se lembrava. Enquanto apertava seus dentes, ele revelou mais informações sobre seu ressentimento. Sua desgraçada, estou falando da mulher que vocês mataram no grande calabouço Orcus 3. Ah! Aquela pessoa! Maldita! Estava muito claro que Xia tinha esquecido completamente este assunto até agora. O homem, que já estava furioso e em seu ponto de ebulição, disparou várias lâminas de vento com encantamentos curtos. Assim, Xia desviou delas como se não fossem nada. Espere um segundo, quem era aquela pessoa para você? Só com o que você disse há pouco, eu ainda não pude entender. Catleia, a mulher que vocês assassinaram e era minha noiva. Ah, entendi, e então esse é o motivo. Xia acenou com a cabeça como se estivesse consentindo. Parecia que o homem na frente dela era o amado a quem a mulher no grande calabouço Orcus sussurrou seu amor antes de morrer e ele era Mikhail. Embora ela não entendesse como ele descobriu isso, ele sabia que Hajime foi aquele que matou sua noiva e parecia estar queimando com o desejo de vingança. Para fazer Hajime sentir o mesmo que ele sentiu, Mikhail planejava arrastar ambos os corpos de Xia e Yui na frente dele. Como você se atreve?
Catleia, e era sábia e gentil, ela sempre pensou em seu país. Mikhail estava gritando seu rancor com olhos vermelhos, e a usual vivacidade de Xia se tornou fria como se isso fosse uma mentira, e ela respondeu com palavras extremamente leves. Eu não sei nada sobre isso. O que você quer dizer? Não, se ela não queria morrer, ela poderia apenas ter evitado a luta, não é? Em primeiro lugar, foi ela quem nos desafiou. Hajime-san até a avisou. Não vamos te perseguir se você fugir. Se uma pessoa importante foi morta, é óbvio que alguém irá carregar rancor, e mesmo que você diga que tipo de pessoa ela era, e não estamos interessados, e você me entendeu? Exatamente como as vidas de todos que vocês tomaram até agora, e não há chances de você estar interessado. Calada, calada, calada. Inimiga de Catleia. Eu vou te atormentar até que você enlouqueça, então vou te matar. Mikhail, gritando como se tivesse perdido sua paciência, fez outro tornado ser produzido para aumentar a velocidade da Águia Negra enquanto mergulhava contra Xia. Parecia que o tornado era a magia de Mikhail, e não a habilidade inerente da enorme Águia Negra. Enquanto montava o monstro, Mikhail continuava seu encantamento e inúmeras lâminas de vento foram lançadas do tornado em uma tentativa de bloquear as rotas de fuga de Xia. Xia, empunhando Duryukin, derrubou as lâminas de vento e então diminuiu seu peso assim que pulou em um disco para desviar da investida da águia envolta pelo tornado. Contudo, antes que ela desviasse, tropas de demônios montando outras águias negras se reuniram enquanto Xia e Mikhail conversavam. Como Mikhail estava montando a maior águia negra, eles provavelmente eram seus subordinados. Xia estava em uma situação onde todas as forças de águias negras que estavam nos céus disparavam agulhas de pedra contra ela. Era exatamente como uma chuva forte. Xia disparou balas sólidas explosivas para criar ondas de choque com o objetivo de derrubar as agulhas. E pulou contra uma águia negra próxima após abrir um caminho na barragem. Desconsiderando os demônios assustados, ela atacou com Duryukin sem qualquer hesitação. Os demônios que foram atingidos desapareceram dentro da escuridão da noite enquanto seus órgãos internos e ossos eram esmagados. Xia continuou a usar seu impulso dos ataques e esmagou os demônios e águias negras que estavam afastadas do resto do grupo. Não entrem em combate a curta distância. O céu é nosso domínio. Ataquem com ondas de magia e agulhas de pedra de longe. Para os companheiros que foram atirados como se fossem bolas de pinball, Mikhail julgou que combate a curta distância seria impossível e ordenou que todos atacassem estritamente à distância. Mais uma vez, Xia foi forçada a desviar de suas magias e agulhas de pedra que vinham de todas as direções ao continuamente pular dos discos que ela usava como trampolins. Contudo, ela nunca chegou na distância para atacar. Todas as vezes que ela se aproximava, eles se afastavam e Xia ficava irritada com isso. Assim, a garota julgou que não seria eficiente se só usasse balas explosivas, então ela puxou um novo item da caixa do tesouro. Era uma bola metálica vermelha. Ela tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro. Uma corrente se estendia da bola metálica e Xia prendeu no topo de Duryukin. Então, ela usou sua perna para chutar a bola metálica que estava caindo devido à gravidade e se balançava horizontalmente de Duryukin. Gajem. Com um som estrondoso, a bola de metal voou com uma velocidade inacreditável. Enquanto entrava em pânico, o demônio que era o alvo tentou desviar rapidamente, contudo, subitamente, o lado da bola de metal explodiu. Com isso, é claro que seu curso mudou. O demônio e sua águia negra não foram capazes de responder à brusquidão, a bola metálica que pesava mais de 10 toneladas colidiu com eles, os dois foram instantaneamente mortos com todos os ossos em seus corpos esmagados no céu noturno. Xia puxou a corrente de volta com Duryukin, e a bola de metal que acabará de massacrar seus inimigos rapidamente voltou para seu alcance. E enquanto a bola voltava, Xia disparava balas explosivas em rápida sucessão para manter os outros ocupados, ou simplesmente para matá-los. Quando a bola de metal retornou, ela foi mais uma vez lançada em outro alvo.
Isso mesmo, o mais novo dispositivo de Duryukin era basicamente um Kendama 4 com um sistema incorporado que o permitia mudar seu peso e disparar balas com o objetivo de mudar sua trajetória. Uriah! Shia continuou brincando com o Kendama no céu noturno da capital real enquanto gritava. Quando a bola era lançada, sua trajetória estava sempre mudando e sempre voltava após destroçar seu alvo. O Kendama virou um meteoro vermelho que disparava irregularmente através do céu noturno. Ele começou a ficar ainda mais vermelho assim que o sangue dos inimigos o manchou. Maldita seja, essas técnicas tão estranhas. Para cima. Ataquei ela fora de seu alcance. Mikhail, enquanto mordia seus lábios ao ver seus subordinados sendo mortos um após o outro, deu ordens para uma barragem de ataque ser lançada para manter ela ocupada e conseguir tempo para ele invocar sua própria magia. Shia facilmente desviou dos ataques como se dançasse no ar sem peso. Então, logo após desviar do último ataque, magia de longo alcance caiu sobre sua cabeça como um dilúvio. Shia segurou o centro de Duryukin sobre sua cabeça e começou a girá-la em círculos. Com isso, a bola metálica que estava conectada por sua corrente também começou a girar devido à força centrífuga e acompanhou o movimento de Duryukin. A marreta e o Kendama giraram em alta velocidade com intensa força. Eles se tornaram um escudo redondo improvisado que também estava rodeado por uma cor vermelha, e os ataques mágicos que estava caindo foram todos lançados para longe e se dispersaram por causa da força inigualável. Você é minha. Mikhail, que julgou que ela estaria ocupada demais lidando com os ataques do alto, disparou contra Shia. A enorme águia negra soltou uma extraordinária quantidade de agulhas de pedra que correram com a determinação da magia do vento. A tempestade local soltou um uivo enquanto disparava na direção de Shia. Shia se permitiu cair em queda livre para reduzir sua altitude rapidamente e desviou do bombardeio de vento. Os lábios de Mikhail se distorceram como era de se esperar. De novo, ele decidiu esperar pelo momento que ela pisasse no chão se esquivando, e ele planejava lançar mais lâminas de vento. No entanto, nos olhos de Mikhail que estava observando seu alvo, Shia não tinha uma expressão tomada pelo desespero. O espetáculo que ele viu incluía uma bola de ferro do tamanho de um punho aparecendo do nada sob os pés de Shia e ela saltou dela. Shia pegou a bola de ferro da caixa do tesouro e usou suas pernas com força máxima para se lançar dela. A bola de ferro, que foi chutada com velocidade avassaladora e mira perfeita, atingiu a enorme águia negra em que Mikhail estava montado. O vívido som de carne rasgando pôde ser ouvido. Cuiei! A enorme águia negra gritou com a dor do impacto enquanto caía girando. Mikhail, mais uma vez, disparou uma bola de canhão de vento que continha agulhas de pedra em desespero enquanto ele caía com a enorme águia negra. Shia, que finalmente passou por todos os ataques mágicos que choviam sobre sua cabeça, desviou a bola de canhão de vento que se aproximava rapidamente usando Duryukin. Contudo, as agulhas feitas de pedra não poderiam ser completamente evitadas, algumas delas perfuraram seu ombro e braço. Conseguimos! Ela foi atingida pelas agulhas de pedra do Kotorizu. Com isto está acabado. As agulhas em si não causavam muito dano, entretanto, todos os demônios pareciam igualmente alegres por Shia ter sido atingida pelas agulhas de pedra. Shia olhou para as expressões deles com suspeita. A resposta para sua dúvida apareceu imediatamente. Começando por onde as agulhas se prenderam, ela começou a ser petrificada. Parecia que Kotorizu era o nome da enorme águia negra, e sua magia inerente parecia permitir que suas agulhas de pedra petrificassem o alvo após o contato. Era uma habilidade desagradável e problemática. Normalmente, quando afligido com uma condição anormal, você usaria um remédio específico para curá-lo, ou o purificaria com magia de cura. Contudo, neste momento, Shia estava sozinha no campo de batalha, então os demônios pensaram que ela estava condenada. Contanto que eles continuassem a atacando sem dar chance de ela tomar algum remédio, ela ficaria completamente petrificada. Entretanto, no momento seguinte, suas expressões que mostravam sua convicção da vitória, mudaram para uma de perplexidade e, finalmente, para desespero.
Foi porque... Que gafe. Porém, se isto é tudo... Enquanto dizia isso, Xia puxou e jogou para longe as agulhas, e, com o objetivo de se concentrar, ela fechou seus olhos. Então, em um instante, a petrificação que estava gradualmente se espalhando, parou subitamente. Na sequência, a carne que se tornou pedra recuperou sua cor original. E, finalmente, o ferimento das agulhas também foi remendado, ela voltou a seu estado normal como se nada tivesse acontecido. Por quê? O que está acontecendo? Não havia sinais de magia de cura sendo usada, também não havia qualquer sinal de uso de remédios, contudo, Xia facilmente curou a petrificação e o dano das agulhas apenas ao se concentrar um pouco. Medo começou a aparecer nas expressões dos demônios. Um medo do desconhecido que não poderia ser entendido. Suas vozes estavam perturbadas e trêmulas. Não havia necessidade de pensar muito sobre como Xia conseguiu se curar. Ela simplesmente usou a magia de regeneração. Como de costume, sua aptidão com a magia era bastante ruim, era só o suficiente para ela ser capaz de curar ferimentos e condições anormais em seu corpo. Sua autocura era quase uma versão inferior da regeneração automática de Yui. Xia podia até curar doenças sérias, contudo, isso não era automático e ela não poderia regenerar algo externo. No entanto, poucas feridas ou simples fraturas seriam curadas dentro de alguns segundos com um pouco de concentração, e se ela gastasse mais tempo, também poderia curar enfermidades graves. Não havia como evitar que os demônios estivessem em desespero. Porque, incluindo o poder impressionante dela, a garota também possuía a capacidade para se recuperar, eles não podiam pensar em nenhum método para encurralá-la. Os olhos que estavam olhando Xia eram os mesmos olhos das pessoas que confrontavam Hajime. Em outras palavras, eles estavam olhando para um monstro. Então... Saa, aqui vou eu. Xia, enquanto segurava Duryuken, rapidamente apareceu diante dos olhos dos demônios paralisados e confusos. Assim, um golpe mortal foi desferido. Com apenas um golpe, outro demônio morreu. Nesse momento, os demônios restantes entraram em pânico e gritaram palavras incompreensíveis, não havia absolutamente nenhuma cooperação e eles começaram a tentar ataques suicidas imprudentemente. Xia calmamente, enquanto utilizava o kendama, ou através do uso das balas sólidas explosivas, prontamente reduziu o número deles. Finalmente, o último homem da equipe de Mikhail se tornou presa de Duryuken. Entretanto, a luz da lua foi subitamente apagada e uma sombra cobriu toda a área. Xia olhou para cima, atrás das escuras nuvens, Mikhail estava caindo do céu. Parecia que a enorme águia negra também estava em seus limites, uma descida abrupta em linha reta era tudo o que o monstro seria capaz de fazer agora. Incontáveis relâmpagos caindo do céu, desvie disso se você puder. Ao mesmo tempo que Mikhail gritou, inúmeros relâmpagos caíram enquanto ribombavam desordenadamente. Era como uma chuva intensa de raios. Esta magia originalmente fazia um enorme ataque de grandes relâmpagos caírem das nuvens escuras, uma magia de ataque avançada, martelo do trovão, da magia do vento, e ele ousadamente a multiplicou, criando uma magia de área de efeito. Apenas com isso, você poderia dizer quão avançado Mikhail era com o uso da magia. Os relâmpagos rapidamente ultrapassaram Mikhail e caíram diretamente na direção de Xia. Muito provavelmente, com o objetivo de matá-la com certeza, ele chegou à resolução de esfaqueá-la, apesar de seus próprios raios caírem enquanto ele fazia um ataque suicida. Ele já tinha usado muito poder só para multiplicar os relâmpagos, entretanto, por mais super-humana que Xia fosse, ela não seria rápida o bastante para desviar dos raios. A velocidade dos relâmpagos que caíam era de 150 km por segundo. Não era possível desviar após reconhecer isso. Aos olhos de Mikhail, enquanto seus subordinados eram mortos um após o outro, ele estava suportando enquanto determinadamente continuava seu encantamento usando todo o poder mágico em seu corpo. Desta vez, com toda certeza, ela irá cair. Sua força de vontade podia ser vista. Entretanto, logo após isso, Mikhail viu uma cena inacreditável.
Inesperadamente, Xia desviou dos raios que caíam. Não, mais precisamente, era como se ela soubesse exatamente que área não seria atingida e se movesse para lá antes que os raios caíssem. Esse foi o erro de Mikhail. Xia tinha uma técnica que a permitia desviar de coisas antes que elas se tornassem perceptíveis. Uma derivação de sua magia inerente, premonição, chamada visão da revelação. Ela a permitia ver 2 segundos no futuro. Apesar de ser uma versão inferior de sua suposição do futuro, ela nem mesmo consumia poder mágico, era uma habilidade conveniente que podia ser usada várias vezes em rápida sucessão. Esse foi o resultado dos esforços de Xia em seus treinamentos contínuos. O que é você? O que exatamente é você? Eu sou apenas uma mulher com orelhas de coelho. Ele não poderia acreditar no que viu. Xia desviou de todos os relâmpagos. Naturalmente, o ataque de Mikhail enquanto mergulhava também foi facilmente repelido, e ela empunhou o kendama e esperou que ele passasse. Então, o kendama circulou magnificamente ao redor de Mikhail, as correntes se enrolaram em seu corpo e ele foi instantaneamente contido. Nugu! Me solte! Eu vou te soltar, exatamente como você deseja. Mikhail, que foi pego pela corrente, foi lançado por Duryukin. Assim que ele foi solto, a força centrífuga o fez voar em direção ao solo. A força centrífuga causada pela pesada massa de ferro era tremenda. Mikhail foi atirado contra o chão como um meteorito. Imediatamente, ele preparou uma barreira de vento e escapou da morte instantânea. Contudo, era provável que todos os ossos em seu corpo estivessem esmagados enquanto ele jazia de costas sem se mover 1 centímetro. Gobo gobo, ele tossiu sangue. Xia aterrissou a seu lado. Carregando Duryukin em seu ombro, ela tinha um compromisso com ele. Mikhail, enquanto vagamente mantinha sua consciência, voltou seus olhos para Xia. Em seus lábios, devido à sua incapacidade de derrubar sua inimiga, ou devido à situação impossível onde ele foi completamente aniquilado apesar de contar com quase 100 subordinados, um sorriso de autodepreciação, que até o próprio Mikhail não entendia, foi exibido. Ser espancado até chegar neste estado, era possível que ele não pudesse fazer nada além de rir de si mesmo. Para Xia, que estava olhando de cima, Mikhail percebeu que esse era o seu fim. Em seu coração, ele se desculpou com sua querida noiva que ele não conseguiu vingar, então, ele falou suas últimas palavras. Gol, monstro. Fufu, muitíssimo obrigada. A última retaliação de Mikhail pareceu apenas deixar Xia mais feliz. No fim, enquanto observava absorto a marreta que era desferida contra sua cabeça, Mikhail pensou que se houvesse uma vida após a morte, ele iria procurar por Catleia. Ele perdeu a consciência enquanto tinha esses pensamentos. Enquanto carregava Duryukin depois de aplicar o golpe final, as bochechas de Xia relaxaram por causa das palavras finais de Mikhail. Parece que eu finalmente fiquei forte o bastante para ser chamada de monstro, e Fufu, parece que eu cheguei mais perto de Hajime e as outras. Muito bem, e quanto ao lado de Yui-san? Xia olhou na direção de Yui, elas pareciam estar separadas por uma distância considerável. E, mesmo agora, ela esperava que ainda pudesse ser capaz de dar um bom golpe em Freire. Xia então começou a disparar para se juntar a Yui. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.